Olá, galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os trapézios. Nós vamos estudar definição, propriedade dos trapézios, tipos de trapézios e a área de um trapézio. Bom, como é que a gente pode definir um trapézio? Eles são classificados como quadriláteros convexos que possuem apenas dois lados paralelos, né, que vão ser as suas bases. Os trapézios, eles possuem uma base menor e uma base maior, e esses serão os únicos lados paralelos de um trapézio. Bom, algumas propriedades são: eles possuem um par de lados paralelos, como a gente já viu ali na definição, e os ângulos dos lados não paralelos, eles são suplementares, ou seja, as duas outras extremidades, né, do trapézio, eles vão formar ângulos juntando de 180 graus, que é aquela definição de ângulos suplementares. Bom, nós temos alguns tipos de trapézios. Nós temos os trapézios escalenos, que eles não têm lados, né? Os lados não paralelos deles vão ser não congruentes, ou seja, vai ter ali, né, dois lados diferentes. Tem os dois paralelos e dois diferentes. Os isósceles, eles possuem os lados não paralelos congruentes, ou seja, os lados que não são paralelos ali vão ter a mesma medida. Os ângulos da base deste tipo de trapézio vão ser congruentes, assim como no triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, no trapézio também os ângulos da base são congruentes. E as diagonais, né, que são as linhas que a gente pode traçar de um vértice a outro de um paralelogramo, né, que é o trapézio, nós podemos ter também diagonais congruentes. Nós temos outro tipo ainda de trapézio, que é o trapézio retângulo. Ele vai apresentar dois ângulos retos, né? Ele apresenta dois ângulos retos. A medida do lado perpendicular às bases é a altura do trapézio, ou seja, se eu traçar uma reta da base maior até a base menor, essa reta vai ficar perpendicular, ou seja, ela vai formar também um ângulo reto e ela vai ser a altura desse paralelogramo trapézio, né? Que nós vamos precisar dessa informação para poder calcular a área mais lá para frente. Então, aqui eu tenho as imagens dos tipos de trapézios que eu falei ali agora. Como eu disse a vocês, os trapézios retângulos, eles vão apresentar dois ângulos retos, né? Aqui eu tenho o exemplo. Esse é o ângulo reto e esse é o ângulo reto. As bases, como eu disse para vocês, sempre vão ser os lados paralelos. Aqui é a base menor e aqui é a base maior, tá? Aqui eu tenho um trapézio isósceles, que eu disse que os lados que não são paralelos, que esse lado aqui não é paralelo a esse, eles vão ser congruentes, vão ter a mesma medida. Exatamente, vão ter a mesma medida. A linha que eu falei quanto à altura é essa aqui. Se eu quiser calcular a altura de um trapézio, eu posso traçar uma linha aqui no meio e determinar essa altura. E aqui eu tenho um trapézio escaleno, que ele tem as bases paralelas, né? Suas bases maior e base menor. Porém, os seus lados, eles têm tamanhos diferentes. Diferente aqui do trapézio isósceles, o escaleno, ele não tem os dois lados paralelos. Esse lado aqui vai ter uma medida e esse outro lado aqui também vai ter uma medida diferente. A área de um trapézio. Para calcular a área de um trapézio, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui. O A significa área. Então, a gente vai colocar a medida da base maior mais a medida da base menor vezes a altura do trapézio e tudo isso dividido por 2. Então, a gente tem aqui, ó, base menor, base maior e altura desse trapézio. Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aqui um trapézio que ele tem 6 metros na base menor, 10 metros na base maior e 3 metros aqui na sua altura. Então, como é que eu posso saber que esse 3 metros é a altura? Esse lado aqui mede 3. Se eu fosse traçar aquela altura, aquela linha tracejada aqui, ela teria o mesmo tamanho. Por isso, eu posso admitir
que a altura deste trapézio é de 3 metros. Então, substituindo aqui na fórmula, eu tenho a base menor, que é 6, mais a base maior, que é 10, vezes 3, que é a altura. Então, eu fiquei com 16 vezes 3, eu tenho 48. 48 dividido por 2, eu tenho 24. Então, a área desse trapézio é de 24 metros quadrados. Bom, agora eu deixo para vocês a atividade do módulo 2, páginas 35 e 36, para ser entregue no dia 2/9. Esse vídeo aqui foi um pouco menor do que o da última aula, né, porque é apenas um complemento para aquele assunto de geometria que nós estávamos vendo. Então, façam as atividades, pratiquem, assistam a videoaula, certo? Para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo de trapézio. Aqui foi a referência que eu utilizei para criar esse slide e aguardo vocês no próximo vídeo.